Jesus, Maria e José, conosco caminha. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio, a mais um podcast da Sagrada Família, podcast da nossa querida paróquia. E nós agora estamos então no mês de maio, né? E comemoramos o mês de Nossa Senhora, o mês de Maria. Nosso último episódio foi sobre os dogmas marianos. Nós tivemos aqui, com a graça de Deus, o nosso querido irmão Eduardo Patati, seminarista da Diocese de Frederico, que veio explicar para nós, né, um pouco da história de Nossa Senhora e também os seus dogmas. E hoje, né, assim como o primeiro episódio dessa nossa série, que será uma série de 3 episódios, nós vamos comentar sobre algumas aparições de Maria, algumas aparições de Nossa Senhora. Então eu convido desde já você que está aí em casa a acompanhar esses nossos episódios, esse nosso programa, né? De maneira muito especial hoje, então, nós vamos falar sobre ela, Nossa Senhora de Fátima, porque hoje, terça-feira, o dia que nós vamos estar lançando, é o dia de Nossa Senhora de Fátima, a 13 de maio. Então hoje esse episódio vai ser de maneira especial dedicado também a ela. Nós vamos escutar um pouco sobre a sua história, aprender mais também sobre a sua devoção. E para que a gente possa estar cada vez mais nos aproximando de Maria, nós convidamos uma pastoral da nossa paróquia, assim como os próximos episódios, para estar aqui nos ensinando, né? E nos trazendo um pouco mais desse conhecimento mariano para nós. E hoje, com a graça de Deus, nós estamos aqui com as nossas catequistas. Nós temos a coordenação da catequese aqui entre nós. Então, vocês podem se apresentar, a Rose e a Cleonice. Eu sou a Rose, catequista da Paróquia Sagrada Família, dou catequese em Quilombo, né? Tenho uma turma de catequizandos. Eu sou a catequista Cleonice, dou catequese na Matriz com o 1º ano de Crisma. Eu sou catequista na paróquia há 7 anos. Olha só, vocês aí de casa podem notar que talvez está faltando alguém aqui, né? Tem uma cadeira sobrando. Então o Gilce, hoje, ele está nos bastidores, desde já agradecer também o Gilce, está lá atrás, para estar nos ajudando também nesse programa. Então hoje ele deixou para mim essa missão de estar aqui apresentando. Se você sentiu saudade dele, coloca aí nos comentários, volta Gilce, né? O Pedro não dá conta, volta Gilce, coloca ali. Mas então, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso programa. A gente vai fazer uma breve oração agora para começar o programa e depois a gente também comenta um pouco mais, elas vão se apresentar um pouco mais para que a gente possa se conhecer. Então vocês podem agora conduzir uma breve oração para a gente estar também se preparando para entrar nesse clima de espiritualidade mariano. Então vamos rezar, já que é o mês de Maria, então vamos rezar uma Ave Maria, pedir a intercessão dela, que ela nos cubra com o seu manto protetor, né, neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Amém. Então, para que você aí de casa possa estar conhecendo um pouco mais, gostaria agora que vocês contassem um pouco mais sobre essa trajetória de vocês na catequese, há quanto tempo vocês são catequistas, hoje vocês dão catequese para qual turma, quantos catequizandos vocês têm, quando começaram a dar catequese, podem contar um pouquinho, só que para a gente poder conhecer também um pouco mais cada uma. Pode começar a Cleonice dessa vez, então? Bom, na paróquia agora, atualmente, eu sou catequista há 7 anos. Mas eu fui catequista há 23 anos atrás. Isso quer dizer que eu não sou tão nova. Há 23 anos atrás, eu dei catequese para uma turma de comunhão, aí então eu parei. Aí, há 7 anos, eu recebi um convite especial, né, da ex-coordenadora Elisete. Então, eu aceitei esse chamado. É que todos os convites que vêm, né, que envolve a tua vida de fé, eu considero como chamado. Então, eu aceitei. Então, eu sou catequista de uma turma de 1º ano de Crisma. Eu tenho uma turma bem grande de 20 crianças. Era 22, mas agora são 20. A gente teve que juntar 2 turmas. E o que mais me deixa feliz, né, é poder servir, é poder estar lá com eles toda semana, é poder dar aquele acolhimento, às vezes aquele abraço que a gente dá, né, muda a semana deles, né, aquela mensagem que a gente passa, é uma semente que a gente planta no coração deles, é uma vida transformada, é uma família transformada também. Então, o que mais me deixa feliz é poder servir, poder fazer atender esse chamado de Deus como catequista. Amém. E tu, Rose?
Minha trajetória com a catequese começou ainda em Santa Catarina, quando eu passei comunhão numa comunidade que tinha a padroeira como Nossa Senhora de Fátima. Passei meu crisma lá também. E daí, em seguida, eu recebi o convite para começar a dar catequese. Passei meu crisma e já comecei a dar catequese lá em Santa Catarina. Depois vim para Três Coroas, fiquei uns anos afastada e agora eu estou 10 anos novamente dando catequese, né? Então, tem uma turminha assim de 10 catequizantes lá na comunidade Quilombo, né? Que é Nossa Senhora da Salete lá. E daí estou na coordenação, junto com a Cleonice também, né? Que a gente coordena toda a paróquia. E foi um convite muito gratificante também, né? Que o padre Ezequiel nos convidou, né? Me intimou, no caso, né? Seria às 19h30, né? Que ele ia... Ele deu até o horário para ela dar a resposta. E eu, 4h30 ele me liga. Ó, Rose, tô te fazendo um convite. Tu vem na reunião? Eu, sim, padre, eu vou na reunião. Então, estou te convidando para te ajudar a Cleonice e coordenar a catequese. Tu tem até as 19h30 para decidir. Daí eu dei uma pensadinha, né? Daí, então, com a graça de Deus, eu pedi assim, padre, tomei um cagaço, né, padre? Daí o padre disse, não, dá uma pensadinha. Daí, assim, sabe, sempre tem uma pessoa que te dá um apoio, é maravilhoso, né? Daí, assim, chegou meu filho do trabalho, daí eu comentei com ele. E ele, mãe, disse sim agora. Olha só. Daí, então, já mandei a mensagem pro padre. Não tô, vou estar lá, então. Foi maravilhoso, né? Que legal. É mais um exemplo para também você ir de casa, quando for convidado, também dizer esse sim logo, né? Às vezes a missão é difícil, mas a graça de Deus sempre nos ajuda, né? Isso, a gente se preocupa um pouco, né? Porque é um compromisso, né? Mas é muito gratificante, que nem a Cleonice comentou, né? A gente tá ali ensinando para as crianças aprender um pouquinho mais sobre Jesus, né? Trazer eles mais para a comunidade, estar preparando eles para receber a Eucaristia, o Crisma, né? É maravilhoso, né? A gente se sente, assim, sabe, é algo muito bom. E só para a gente ter um pouco mais claro também, quantos anos são, qual que é a diferença da comunhão para Crisma, o que a gente faz, o que as crianças fazem na comunhão, o que as crianças fazem na Crisma. Em breves palavras, só para se tem alguém de casa que talvez ainda não é da igreja, ainda não está nesse meio, para que possa ir entendendo, né? Agora a gente tem um sistema novo na paróquia, né, em muitas cidades aqui também, no Brasil inteiro também, o método de IVC. Né? Os encontros começam então com as famílias, que a igreja, assim, ela está resgatando as famílias. Porque antigamente as famílias eram mais religiosas, rezavam mais, faziam encontro de família para fazer orações, né? Então isso foi se perdendo. Então a igreja está resgatando essas famílias, resgatando para a oração, da vida de fé. Então são feitos agora 4 encontros, né? São tudo separadinho os meses. Maio, junho e julho são feitos 4 encontros com os pais, os catequistas organizam os encontros. Então, quando encerra aqueles meses, em agosto inicia a catequese das crianças. Então, são 4 anos que as crianças ficam na catequese, 2 anos de comunhão, se preparando, e 2 anos de crisma. A comunhão e crisma sempre tem o livro assim para o catequista acompanhar, e ele inclui coisas assim a mais, orações, tudo que ele vai atribuir, né? Vai acrescentar naqueles encontros, então o catequista vai usando. Muitas crianças, às vezes, entram na catequese e não sabem fazer o sinal da cruz, não sabem as orações. Então, o primeiro catequista dos filhos são os pais. Sim. Às vezes, os pais cobram dos catequistas, meu filho não aprendeu ainda a fazer o sinal da cruz, não aprendeu ainda a rezar a tal oração. Mas cadê os pais nesse momento? Sim, com né? certeza. Então, como que eu vou dizer para o meu filho o que ele precisa fazer se eu não sou exemplo? Né? Se eu pedir para o meu filho dobrar o joelho, ele não vai dobrar se ele não vê o joelho dobrado. Sim. Né? Se eu pedir para o meu filho ler a Bíblia, ele não vai ler se eu não ser o exemplo. Então, o pai e a mãe são o primeiro catequista dos filhos. Né? Ele poderia já ir para a catequese sabendo, né, o básico. Mas muitas crianças não têm essa graça de... Sim. Então, esse é o papel do catequista, né? Fazer tudo o que puder fazer para ajudar essa criança, essa família também, né? E nós podemos também dizer que, assim como as nossas crianças têm os pais como primeiro catequista, de certa forma, a natureza humana de Cristo teve Nossa Senhora, talvez, como primeiro catequista, né? Como quem ensinou ele, foi instruído na fé. E é para isso que também nós estamos aqui hoje, para aprender um pouco mais sobre Maria, sobre essa aparição tão querida nos dias atuais, né? Nós temos aí paróquias
com o nome de Nossa Senhora de Fátima, nós temos comunidades, capelas, enfim, nós vemos em vários lugares, né? É uma presença muito importante na nossa vida, né? Muitas pessoas se identificam, muitas pessoas têm uma devoção muito grande e, né? Muito obrigado por terem vindo aqui hoje, né? Por terem aceitado isso, para estar falando um pouquinho mais, compartilhando sobre ela. Então, nós poderíamos começar já tratando sobre o assunto de Nossa Senhora de Fátima, quando que foi essa aparição, em que lugar que foi a aparição. Podem dar essa introdução inicial para quem está de casa pode também estar se localizando, né? A aparição de Nossa Senhora de Fátima foi na cidade de Fátima. É por isso que ela recebe esse nome, Nossa Senhora de Fátima. Foi em Portugal no ano de 1917. Só que, para preparar as crianças para essa visita, eles receberam a visita de um anjo, um ano antes, entre maio e outubro de 1916. 3 vezes um anjo apareceu para eles. Na primeira vez, eles eram 3 crianças. Era a Lúcia, que tinha 10 anos, Francisco tinha 9 e Jacinta tinha 7. Eles eram os 3 pastorinhos, que nem fala, né? Nossa Senhora de Fátima apareceu para 3 pastorinhos. Então, eles estavam cuidando das ovelhas e começou a chover e eles tiveram que ir logo para a gruta, porque lá tinha uma gruta, né, onde eles cuidavam das ovelhas. Então, eles viram um clarão entre as árvores. E eles viram que estava se aproximando algo, era uma forma de uma nuvem, mas eles viam a forma de uma pessoa, né? Então, foi um anjo que apareceu para eles. E ele disse, não temais, eu sou o anjo da paz, o anjo de Portugal. E ele convidou as crianças para rezar com ele. Então, ele dobrou o joelho, inclinou a cabeça até o chão e pediu para as crianças rezar a seguinte oração. Meu Deus, eu creio, eu adoro, eu espero e eu vos amo. E peço perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, ele repetiu essa oração 3 vezes e pediu para as crianças continuar rezando. Continuasse rezando aquela oração ali. Então, ele desapareceu. E a segunda vez que ele apareceu para as crianças foi no quintal da casa de Lúcia. Então, ele pediu para que as crianças continuassem a rezar e continuassem a se sacrificar pelas aquelas pessoas que pecavam contra Deus. Né? Que foi essa a intenção da vinda do anjo, que essa era a intenção de Nossa Senhora, que eles se sacrificassem pelos pecados cometidos pela humanidade contra Deus. Olha só, então, antes da aparição de Nossa Senhora de Fátima, 1 ano antes, teve uma aparição de um anjo 3 vezes para os pastorinhos. Ele disse às crianças que ele era o anjo de Portugal, o anjo da paz. Ele veio para preparar, né, a vinda que depois apareceria a Nossa Senhora para as crianças. Ele veio preparar elas, né? Então, a 3ª vez que ele veio, eu até me emocionava cada vez que eu lia. Ele chegou até as crianças com um cálice e uma hóstia na mão. E dessa hóstia pingava gotas de sangue dentro daquele cálice. E a hóstia ele deu para Lúcia e o conteúdo do cálice para Francisco e Jacinta. E ele disse, tomai e comei. Isto é o corpo e o sangue de Cristo, que foi terrivelmente, né? Foi terrivelmente derramado pelos pecados do homem, né? Da humanidade. Então, que foi a primeira comunhão deles, né? Sim. Então, ele deu a hóstia para a Lúcia e o conteúdo do cálice para as 2 crianças. E pediu para eles continuar rezando. E desde esse momento, né, com o anjo, então, já tocava nessa aparição e nessa centralidade da oração, do sacrifício, de rezar para que a gente possa ser livrado, de certa forma, do inferno, das obras do mal e conduzidos para o céu, né? Interessante essa preparação para a aparição de Nossa Senhora de Fátima, né? E ele, ao mesmo instante, ele preparou as crianças e ele também preparou elas para receber Cristo, a Eucaristia, né? Foi a primeira Eucaristia ali, de uma forma... Foi um catequista das crianças o anjo foi um catequista das crianças, isso aí. E assim, é tão maravilhoso que 1 ano antes disso acontecer, um anjo apareceu 3 vezes para a Lúcia e para as amigas dela que ficavam junto. Só que elas não chegaram a ter contato com o anjo. Mas em 1915, o anjo apareceu 3 vezes para a Lúcia e para as amigas dela.
Então, em 1916, o anjo veio, teve contato com os 3 pastorinhos para preparar eles para 1917, a vinda de Nossa Senhora de Fátima. E daí, em 1917, então, foi quando ela apareceu para os 3 juntos, isso? Ela apareceu em 1917. Foi na gruta também, lá onde ele estava cuidando das ovelhas. Na mesma gruta onde o anjo tinha aparecido. Isso. As crianças estavam... Ele sempre fazia assim, eles cuidavam das ovelhas, aí eles comiam seus lanches e depois eles rezavam o terço, sempre. Eu cantava as musiquinhas deles, depois rezavam o terço. Aí, neste momento, que depois que eles rezaram o terço, deu um forte relâmpago. E Lúcia disse, vamos para casa, porque vai chover. Aí eles começaram a descer a colina e deu outro forte relâmpago. E em cima de uma azinheira grande, que era uma árvore, diz azinheira grande, mas a gente não sabe exatamente a altura que dá essas árvores, apareceu Nossa Senhora para eles. Uma roupa brilhante, mais brilhante que o sol, e conversou com as crianças, né? E disse para eles que eles não precisavam ter medo, que ela não fazia mal. E Lúcia era a única que conversava, ouvia e via Nossa Senhora. Jacinta, ela via e ouvia, e Francisco só via. Então, de certa forma, Nossa Senhora se manifestava de formas diferentes para cada um deles. Isso é muito bonito. Agora que tu falou, me levou a pensar também que às vezes nós, e também você de casa, pensamos que mas aquela pessoa é muito mais espiritual que eu, parece que ela fala direto com Deus, e parece que Deus tem uma forma diferente de falar comigo. E sim, né? E não quer dizer que pelo fato de Nossa Senhora de Fátima aparecer, ver e ouvir para um e não para outro, não quer dizer que essa pessoa, que Deus ou que Nossa Senhora ame mais um do que o outro, né? Mas que às vezes o modo como ele se utiliza para cada um é diferente, porque cada pessoa tem um jeito diferente de viver a fé, né? Sim. E às vezes a gente vive numa agonia de tipo, mas eu não consigo rezar como tal pessoa, mas eu não consigo viver a minha vida de fé com tal intensidade que eu vejo fulano vivendo, né? A tua vida de fé não depende do modo como os outros vivem, né? Mas do modo como a tua personalidade vai exercer a partir disso. E a gente vê isso com Cristo nos evangelhos, né? Ele convida cada discípulo de uma forma, ele tem contato com as pessoas de formas diferentes. Então, conosco também Cristo tem um modo de tratar, né? Muito interessante isso, né? E de maneira especial a mãe, né? Porque a mãe conhece muito seu filho e sabe que um filho tem que tratar de uma maneira, um filho tem que tratar de outra, apesar de amar muito a todos eles, né? E nesse momento da visita dela, Lúcia pergunta para ela de onde ela veio e o que ela queria. Então ela disse que ela era do céu. E Lúcia perguntou se eles iam também para o céu. E ela disse que sim, que eles iam para o céu, mas eles precisavam rezar muitos terços em reparação também aos pecados, né, cometidos pelos homens de ofensa a Deus. E agora eu me perdi nas palavras. Sim. Antes de tu continuar também, eu fico interrompendo. Isso A aí. centralidade também, que eu acho muito interessante de Nossa Senhora de Fátima, é essa recuperação da oração do Santo Terço, né? Que é algo que está muito presente, né? E algo que ela vem trazer, apesar de ter aparecido em 1917, mas que para nós hoje também faz muito sentido, porque se perdeu um pouco esse amor pelo Santo Terço, né? Sim. Às vezes as pessoas só imaginam como uma repetição de Ave Marias, algo que parece que não tem fruto, né? E é muito bonito então trazer essa passagem, né, essa mensagem dela para o nosso dia atual, né, da importância também da oração do Santo Sim, Terço. ela vem pedir para os pastorinhos que rezem o terço para a conversão dos pecadores, né, para o fim da guerra. Então, nos dias de hoje a gente também vive tudo isso, né? Então, o terço nas nossas casas ele tem que fazer parte, né, da nossa oração, né, diária. Com certeza. E ela apareceu só em 1917 uma vez, foi mais de uma vez que ela apareceu. Ela apareceu só para os 3, outras pessoas também viram ela? Na primeira vez que ela veio, quando Lúcia perguntou o que ela queria, ela disse assim, venham aqui no dia 13 do mês que vem, neste mesmo horário. E venham aqui 6 vezes. Então, ela apareceu dia 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho. Em agosto, ela não apareceu, ele não recebeu a visita, não visitou eles no dia 13 porque as crianças foram presas, né? Então, nos outros meses, todos até dia 13. E Lúcia perguntou o que ela queria.
Ela disse assim, ó, na minha última visita eu direi o que quero e quem sou. Mas venham aqui no dia 13 do mês que vem e continuem a rezar o terço. Então, ela sempre pedia, continuem a rezar o terço. Era a insistência principal que Nossa Senhora de rezar o Fátima terço. tinha para passar para as crianças. E no meio dessas aparições, começaram a vir pessoas curiosas, assim, né? Para querer também, de certa forma, saber o que estava acontecendo. Essas pessoas também viram algo? Eles se combinaram entre eles de não contar para ninguém quando viram a primeira vez Nossa Senhora. Só que Jacinta, como ela era mais pequena, criança não guarda segredo. Então, ela chegou e contou pro pai e pra mãe, né? E daí, Francisco tentou esconder, mas o pai dele sabia que ele não era de mentir. Então, ele acabou contando também. E Lúcia acabou contando, né? Tem uma passagem que eu li que ela acabou apanhando da mãe dela, porque a mãe dela não apoiava e não acreditava. Né? O pai, sim. Mas já a partir da segunda vez, era sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Né? Então, já na segunda visita, já tinha 40 pessoas. Então, a notícia foi se espalhando. Então, a cada dia 13 do próximo mês ia aumentando. Os peregrinos, muitos eram curiosos, né? E ia aumentando cada vez mais. Era sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Sim. Então, na segunda aparição, Nossa Senhora mostrou para as crianças, abriu as mãos, né, e mostrou um coração cheio de espinhos, que são os pecados da humanidade, que ferem o coração de Maria. Sim. Né, e pediu para as crianças continuarem rezando o terço, para obter a paz no mundo e o fim da guerra, porque naquele período estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Então, esse foi o objetivo da vinda de Nossa Senhora de Fátima. Né, usar aqueles 3 pastorinhos para mandar mensagem ao mundo que precisava rezar e dobrar o joelho para acabar com a guerra. Sim. E hoje nós, aqui no Brasil, não vivemos em si a guerra, né? Mas nós temos várias guerras acontecendo no mundo. E, além de tudo isso, nós temos uma guerra espiritual acontecendo na nossa vida, né? Essa luta entre o bem e o mal, e essa luta interna nossa entre o pecado e a virtude, entre o pecado, entre o vício e a virtude, né? Entre o pecado e a graça de Deus. Então, também, Nossa Senhora já mostrava desde ali que o Santo Terço é um instrumento para isso também na nossa vida, né? Sim. Que ela vem trazer isso. E essas crianças, né? Com o tempo elas foram, enfim, ficando mais velhas. Elas foram depois consideradas santas pela igreja? Ou nem todas elas? Como é que ficou isso? Francisco e Jacinta foram canonizados em 2017 pelo Papa Francisco. E Jacinta e Francisco morreram de gripe espanhola, né? Um morreu em 1919 e Jacinta morreu em 1920. Então eles morreram logo após já a aparição. Sim. Quando Lúcia tinha pedido se eles iam para o céu, na outra aparição, Nossa Senhora disse que a Francisco e Jacinta ela levaria em breve, mas Lúcia ia ficar para Jesus se usar dela. Sim. Né, para conseguir ajudar a humanidade e levar a mensagem, né, que Nossa Senhora queria transmitir para... E daí o processo de canonização de Lúcia já foi iniciado também. Então agora, além do Francisco e da Jacinta, também Lúcia está em processo. Olha só, interessante. Porque, por mais que seja especial isso para nós, mas também lembrando, né, não é necessário que nós sejamos... nós tenhamos essa fama, enfim, de santidade para que a gente seja santo em si, né? Porque às vezes a gente pensa que é preciso que nós sejamos muito conhecidos para viver a virtude, para viver a santidade, mas não, né? Eles como 3 pastorzinhos, que no início, a primeira aparição, ninguém conhecia eles, né? Nossa Senhora escolheu como uma certa predileção a cada um deles, né? E também as pessoas às vezes comentam a questão do sol, que sempre tem uma que o sol dançou, que o sol balançou. Como é que foi essa história? Vocês podem compartilhar um pouco com a gente? Na terceira aparição dela, as crianças pediram para que ela fizesse um milagre para que as pessoas acreditassem neles. As pessoas não acreditavam, nem o pároco da paróquia acreditava neles. E na aparição, que seria em agosto, dia 13, eles foram presos pelas autoridades e forçados a mentir e a negar o que eles viram. Só que eles permaneceram firmes. Eles não negaram em momento algum. Então, a pessoa que prendeu, eles desistiu, né? Mas eles prenderam no dia e perto daquele horário para as crianças não ir até lá. Então, nesse mês de agosto, Nossa Senhora apareceu no dia 19 para eles, no mesmo lugar.
Sim. onde eles estavam pastoreando as ovelhas. E daí passou a mesma mensagem, né, sempre pedindo para rezar o terço. E daí foi nesse dia, então, que O milagre do sol aconteceu na última aparição, porque ela disse assim, ó, em todas as aparições dela, né? Em outubro, eu direi quem eu sou e o que eu quero. Então, farei esse milagre para as pessoas acreditarem. Então, nesse dia, aconteceu o milagre do sol. Era um dia que amanheceu chovendo, estava enlamaçado, e tinha milhares de pessoas, peregrinos, pessoas... foram cada vez convertendo mais pessoas. talvez né? Essa foi a última aparição. A última Então, aparição. talvez a em que outubro, mais tinha pessoas também, né? Cada vez que chegava aquele momento, às vezes as crianças quase não conseguiam passar pelo meio das pessoas, porque de tantas pessoas, peregrinos, Sim. que iam. Então, nesse último dia, numa das aparições, ela disse que no último dia ia vir também Nosso Senhor, São José com o menino Jesus no colo, Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora... Do Rosário. Nossa Senhora... Do Rosário. Que das Dores. Das Dores. E daí, nessa última vez, ela disse que ela era Nossa Senhora do Rosário. Isso, confundi. E o milagre do sol, assim, do nada, estava chovendo, estava enlamaçado, do nada se abriu o sol e a roupa das pessoas secou na hora, porque as pessoas estavam com frio, né, muitos ajoelhados no meio do barro. Sim. Então, o sol começou a dançar no céu, como um círculo de prata. Tem fotos na internet, assim, que eles conseguiram registrar esse momento. Ele começava a dançar no céu, às vezes vinha, parecia que estava descendo sobre as pessoas, alguns começavam a gritar achando que era o fim do mundo, mas aí, assim, as pessoas acreditaram realmente. Sim, né? Através dessa manifestação. Sim. Olha que interessante. Se chama o Milagre do Sol. Então, ao todo, foram quantas aparições? Foram 6. Só que ela disse que depois ela viria novamente. E diz Lúcia que quando ela estava lá que ela virou freira, né? Uhum. Ela viveu até os 97 anos. E diz Lúcia que ela apareceu também lá para ela. Para a Lúcia, que ela depois, prometeu quando ela que já era ela mais viria idosa. pela 7ª vez. Para as crianças, ali naquele período foram 6, de maio a outubro. Sempre no mesmo dia, com exceção a agosto. Uhum. E no caso, essa 7ª aparição foi somente para a irmã Lúcia, então? Porque as crianças, elas faleceram quando eram pequenos, né? Depois, Lúcia, como ela viveu mais tempo, né? Que Nossa Senhora disse a ela que ela ia viver mais tempo, mas ela ia precisar sofrer, né? Passar muitas coisas. Então, Lúcia ficou preocupada, né? Uhum. Vou ficar sozinha, já que eles vão, você vai levar eles cedo, logo para o céu. Daí ela disse que não, que ela nunca ia deixá-la sozinha. Uhum. Muitas vezes a gente se sente sozinho, achando que Deus nos abandona, mas Ele nunca nos abandona, né? A gente vive isso também, né? Sim, só deixou como exemplo para nós, né? Sim, que às vezes a gente se sente assim, né? Em alguns momentos, né? E já nessa história da Nossa Senhora ali, então, ela levou os outros bem cedo, né? Os outros pastorinhos bem cedo para o céu, e deixou Lúcia, né? E ficou do lado da Lúcia até o final, né? Sim. Então, é um exemplo para nós, né? Com certeza. E tem algum milagre, assim, que a gente atribui, além, claro, da aparição dela mesmo, né, que já em si é um milagre da dança do sol, mas algum milagre atribuído também a ela, ou se não, talvez algum acontecimento na vida de vocês, né, que também possa ser atribuído a ela, algo que possa trazer, assim, para também compartilhar com as pessoas? Olha, Pedro, eu sempre fui devota de Nossa Senhora Aparecida, né? Ela apareceu para mim em sonho, né, quando eu estava passando por um momento difícil, mas esse convite que você me fez eu conhecer não só a história de Nossa Senhora de Fátima, mas a minha também. Né, que eu sabia que eu tinha nascido no hospital Nossa Senhora de Fátima. Meu marido morava no bairro Nossa Senhora de Fátima, participava da igreja Nossa Senhora de Fátima quando era criança. Então, eu sempre acreditei que Nossa Senhora de Fátima tinha nos unido. Mas eu não entendi o contexto por quê, algum motivo. Alguma coisa Nossa Senhora tinha feito na minha vida. Então, eu sabia que a minha mãe eu tinha nascido nesse hospital. Eu sabia, minha mãe tinha me contado que ela tinha rezado na frente da santa, dentro do hospital, quando ela estava com as dores. Só que eu nunca tinha pedido para minha mãe o que ela conversou com a santa. E no dia que você me mandou aquele áudio para mim participar, Sim. Eu liguei para minha mãe. Eu disse, mãe, o que a senhora conversou com a santa naquele dia? Daí a minha mãe disse assim,
E muitas coisas na minha vida eu não entendia. Por que eu gosto tanto de servir? Né? Por que eu não desisto das pessoas enquanto elas não se convertem? Sim. Por que eu gosto tanto, assim, ó, tudo que Nossa Senhora pedia para as crianças fazer, eu fazia isso naturalmente e eu fico feliz com isso, né? Eu me sacrifico, assim, às vezes pelos outros, para ver os outros felizes. Então, estudando essa história e aprendendo a minha, eu entendi por que eu sou assim. A minha mãe, naquele momento, ela disse: se tu me conceder a graça, mãe querida, de eu ter um bom parto, e a mãe entre as dores, né? Sim. Se você me conceder a graça de ter um bom parto, eu entrego a minha filha, eu consagro ela a ti, esse bebê que está na minha barriga, eu consagro a vida dela a ti, para que a senhora acompanhe ela a vida toda. E que ela tenha uma vida de serviço. Uma vida de serviço a Deus, uma vida de serviço a ti, mas que a senhora caminha do lado dela. Então eu entendi muitas coisas da minha vida, por que eu sou assim? Né? Eu não tenho maldade, eu não tenho malícia. Sim. Então, às vezes, eu vejo que Nossa Senhora de Fátima age na minha vida e eu nem percebi. Sim. Então, eu me tornei devota dela depois disso. Isso era de Nossa Senhora Aparecida, né? E era nossa. Agora eu sou as duas. Agora sou as duas. Agora vai ter uma briga agora, qual que é mais devota. Olha só, que bonita. E eu, na minha casa, a gente é devoto de Nossa Senhora de Fátima, desde então, de muito tempo, né? A gente tem um cantinho de oração lá, Nossa Senhora de Fátima, e não tenho nenhuma, assim, um fato para contar, mas a gente é devoto dela, sempre de muito tempo, né? E a gente reza, lá é a nossa, do amanhecer ao anoitecer, o nosso cantinho de oração, né? Então, é muito importante isso na nossa família, na nossa vida, né? Então... E é bom que tu traz isso também, né? E também que a Cleonice trouxe essa história dela, para novamente evidenciar aquilo que a gente falou antes, né? Pode ser que uma pessoa tenha uma história assim mais especial no sentido de fatos concretos, e pode ser que outra pessoa tenha uma história de fatos concretos do cotidiano, né? Mas Nossa Senhora ama ambas da mesma forma, e ambas podem, de certa forma, alcançar a santidade também, né? Não importa se tenham algo a mais ou algo a menos, isso não muda, né? Deus trabalha conosco. E quando a gente se aproxima mais de Deus, das orações, Deus sempre nos aponta pessoas para nós rezarmos para elas, né? Então, isso fica bem claro para mim, assim, que nas orações, né, que a gente deve rezar pelas pessoas que precisam, né? Então, a gente, rezando o terço, a gente tem mais a gente consegue se aproximar mais de Jesus e entender melhor o propósito dele para a nossa vida, né? Com certeza. E teria mais algum fato sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima que vocês queriam trazer também? Talvez alguma coisa que eu esqueci de perguntar. Assim, se fala dos três milagres, como é que se fala? Das mensagens de Fátima, 3 segredos. Segredos de Fátima. Um deles foi, ela apresentou para as crianças, só que a Lúcia falou isso depois de Beata já, que foi a visão dos infernos, né? Nossa Senhora mostrou para eles como era o inferno. As almas pegando fogo, gritando. Então, aquela intenção daquela visita era que rezasse pelas alminhas, que nem ela disse para as crianças, rezar pelas alminhas, para que não se perdesse mais no inferno. Que as pessoas aprendessem a rezar. Até ela ensinou as crianças a rezar aquela parte que a gente reza no terço. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ela disse, sempre rezem isso, em cada parte do terço. Essa foi uma dos segredos de Fátima. O outro foi, ela teve a visão de ver uma pessoa vestida de branco que se definia o Papa. Né, triste, passando por pessoas mortas. Então, ali estava vivendo a guerra também, né? E foi também atribuído ao atentado ao Papa que teve, né? Que foi, a São João o Paulo Papa II. revelou também, né? Que foi um dos segredos de Fátima foi aquele atentado ao Papa, que foi a perseguição da igreja, né? E o outro é que para o final da guerra, né, a Rússia precisava se converter ao catolicismo para acabar com a guerra. Senão,
quando viesse, assim, com o passar do tempo, se não fizesse o que ela pedia, vinha uma guerra muito pior. Sim. Então, a preocupação de Deus para nós, né, era converter as pessoas, para não precisar mais se perder tantas almas, né? Sim. Então, foi o que ela pediu para as crianças, se eles estavam dispostos a se sacrificar. Então, a Lúcia pedia a cura de alguns enfermos, né, pediam várias coisas. Mas só que Nossa Senhora respondia a ela que alguns ela ia curar, outros não. Quem se convertesse, sim. Quem não se convertesse, não. Então, nem todos seriam curados. Sim. E dentro dessa centralidade da mensagem, que porque eu pude entender aqui, é realmente a conversão através da oração do Santo Terço, né? Isso. A busca, então, pela conversão através da oração do Santo Terço. Vocês teriam alguma, então, prática de oração para trazer para nós, para apresentar para o pessoal que está de casa, para aumentar a devoção por Nossa Senhora de Fátima? Olha, pode falar, Rose. O que eu ia pedir é, principalmente para os pais, de catequizandos, as famílias, rezem o terço com seus filhos, sentam à noite, o tempinho que tem, não na frente de uma televisão, não na frente de um celular, com o celular na mão, mas com o terço na mão. O terço é a nossa maior arma poderosa que nós temos. Então, rezem com seus filhos, com a sua família, que vocês vão conseguir manter a família unida. É através da oração, não temos outro caminho a não ser a oração. Isso que eu pediria, porque eu vejo assim que, como catequista, está faltando muito isso nas famílias. A gente pega uma turma de catequizandos, a gente consegue entender assim que falta muita oração, né? Falta assim se aproximar mais, entender mais quem é Jesus Cristo. A gente só ama quem a gente conhece, né? Então a gente tem que amar, né? Jesus Cristo, a gente vai conseguir entender melhor, né? Tudo que Ele tem para nós, os propósitos que Deus tem para nós, que é maravilhoso, né? Sim. E é muito bom quando o catequista usa isso também, né? Faz isso. Até no meu último encontro de quinta-feira, eu falei sobre a história de Nossa Senhora de Fátima, a gente rezou o terço. Olha só. Né? Porque o terço, ele muda vidas, ele muda famílias, ele transforma. Né? Quando a gente reza um pelos outros, a gente tem que aprender a rezar um pelos outros. Muitas pessoas se fecham, né, dentro do próprio mundo, pensam somente em si próprios, né? E quando você reza pelo outro, você recebe a graça também. Porque tudo que a gente desejar para o outro vai voltar para a gente. Né? Se você fazer o mal ou desejar o mal vai voltar. Né? Então, a gente precisa plantar sementes boas, né, no coração das pessoas. Né? E a oração do terço, depois que eu comecei a estudar a história de Nossa Senhora de Fátima, depois do teu pedido, eu comecei a rezar o terço todos os dias. E eu estava passando por momentos difíceis ali. Então, para mim, eu recebi aquele convite como que ela tivesse dito para mim: você não está sozinha, eu estou do teu lado. Então, foi isso que eu entendi naquele convite, não foi por acaso, eu disse sim na hora. A Rose ficou meio em dúvida, porque ela tinha um pouco de vergonha, sabe? Mas eu não tive esse contato, eu não tive, assim... Se Rose, você vive de acordo com o que ela pediu para as crianças. Sim. Você reza o terço, você reza pelos outros, você faz tudo. Então, não tem um testemunho maior. Sim. Né? Você vive de acordo com o que ela pediu. Né? E a gente também, no nosso dia a dia, não só como catequista, mas a gente precisa aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Né? Atender aquele chamado que Ele faz. Né? Porque se Ele faz aquele chamado, é porque Ele sabe que você é capaz. Sim. Né? Por exemplo, quando eu recebi o convite para ajudar, para representar os catequistas na coordenação, eu pedi uma semana para mim rezar. Não pensar, rezar. O padre me deu uma semana, para ela ele deu uns minutos. 4 horas. Uns minutos. Não deu 4 horas. Uns minutos. Daí ele me deu uma semana. Só eu vou te dar uma semana. Eu disse: padre, eu preciso de uma semana para rezar. E se for da vontade de Deus, eu vou dizer sim. Mas eu preciso rezar para preparar as pessoas à minha volta. Então eu rezei, né? Senhor, se for da tua vontade, então eu aceito. Porque Deus te escolhe, Ele te escolhe lá do meio. Sim. Né? Ele vai tirando, porque Ele conhece teu coração. Quando Ele não te escolhe, às vezes Ele está chamando outra pessoa porque Ele conhece o coração daquela pessoa. Às vezes o teu coração precisa melhorar um pouquinho mais. Né? Então tudo eu entendo como um chamado. Com certeza. Né? Teve um momento da minha vida que eu estava pensando em desistir da catequese. Porque tu tem os teus altos e baixos. Sim. Né? Tu não está 100% o tempo todo e tu não está lá embaixo o tempo todo. Então eu tinha
tinha passado por problemas de saúde e eu não tinha condição emocional nem espiritual de começar os encontros com os pais. Então eu pensei, eu vou dar um tempo da catequese. Então o que eu fiz? Eu fui na capela, rezei o terço e pedi que Deus me guiasse. Então naquela noite eu sonhei que eu cheguei no céu. Olha só. Cheguei no céu, entre as nuvens, era lindo. Deus estava sentado num trono e Jesus na frente dele. Então eu pude ter a graça de sonhar com Nossa Senhora quando eu também estava passando por um momento difícil e tive a graça de sonhar com eu vi Deus e vi Jesus. Olha só. Né? Quando eu cheguei no céu, Deus disse para mim, Cleonice, pode voltar, não é a tua hora. Aí eu pensei, foi só uma amostra grátis. Eu pensei, será que eu não morri? Será que eu não tive uma experiência de morte, talvez, né? Daí ele disse, Cleonice, tu precisa voltar. Não é a tua hora. E ele era um senhor, ele tinha o cabelo grisalho, crespo, e ele era um senhor mais fortinho, ele estava sentado no trono, e Jesus estava de veste branca, ele tinha o olho cor de mel, tinha a barba e o cabelo até aqui. Ele me disse assim, Cleonice, tu precisa voltar, porque tu é um anjo lá na terra. As pessoas agora podem me chamar de anjo, né? Mas tu é um anjo lá na terra, tu precisa voltar. E eu olhei, abri um buraco assim na nuvem e eu vi a planeta Terra lá embaixo. E eu me enxerguei descendo voando. Olha só. As minhas asas eram bem grandes. Então a partir dali eu vi que Deus queria algo maior para mim, né? Porque tu faz a diferença na vida das crianças. E cada alminha que tu consegue para Deus é uma conquista. Com certeza. Porque o catequista acaba sendo um pouco anjo também, né? Ele é mãe, pai, é amigo, amiga. Mas ele é assim, ele é um anjo também, né? Então, essa atitude prática para o pessoal de casa seria a oração do Santo Terço e, de maneira especial, a oração que Nossa Senhora de Fátima ensinou, né? Que é, meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Então, que você aí de casa possa estar, né, cada vez mais rezando. E isso como uma jaculatória, né? Não precisa ser só durante o Santo Terço. Você pode também rezar essa oração em outros momentos do dia também, né? A gente pode, então, fazer uma oração final para a gente ir encerrando também o nosso programa? Eu vou convidar a Rose para rezar comigo. Mãe Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, venho a Ti com um coração cheio de esperança e humildade, buscando Tua intercessão e proteção. Tu que apareceste aos 3 pastorinhos em Fátima, trazendo uma mensagem de paz, conversão e arrependimento, guia-me no caminho da fé e da santidade. Rogo-te, Nossa Senhora de Fátima, que intercedas junto a Teu Filho, Jesus Cristo, para que eu possa ser fortalecido na minha jornada espiritual, que eu tenha coragem de me arrepender de meus pecados e a determinação de viver conforme os ensinamentos do Evangelho. Peço-te, Mãe querida, que me ajudes a rezar com fervor e devoção, especialmente o Santo Rosário, como pediste em Fátima. Que minhas orações sejam sinceras e cheias de amor, trazendo-me mais perto do coração de Teu Filho. Nossa Senhora de Fátima, abençoe minha família e meus amigos, concedendo-nos a paz e a graça que tanto necessitas. Que Tua mensagem de Fátima inspire nossos corações a buscar a conversão e a viver em harmonia com os mandamentos de Deus. Ajuda-nos a espalhar a mensagem de paz e amor que trouxeste ao mundo, sendo instrumentos de Deus na construção de um mundo mais justo e fraterno. Que Tua luz brilhe em nossas vidas, iluminando nosso caminho e nos guiando sempre para a verdade e a vida em Cristo. Intercede por todos os que sofrem, pelos que estão afastados de Deus e por aqueles que necessitam de Tua proteção maternal. Que Teu imaculado coração triunfe em nossas vidas, trazendo-nos a esperança e a salvação eterna. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Com todas essas aparições de Fátima, a guerra acabou. A Primeira Guerra Mundial acabou pela oração. Amém. E é o a nossa missão a partir de agora, né? Continuarmos, então, se ainda não fizemos, a tomar essa
essa prática, né? prática na nossa vida. Então, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado, Clanice, muito obrigado, Rose. Agradeço A pelo gente fica, às convite. vezes, meio nervoso, porque Fica. tem câmera, tem microfone, enfim, mas com certeza Deus se utilizou da gente através do Espírito Santo e a gente fica muito feliz para as pastorais também poder estar se fazendo presente nesse programa. Também muito obrigado ao Gilce, que está lá nas câmeras, lá nos ajudando. E muito obrigado a você de casa, que está sempre nos acompanhando. Reze também conosco, coloque nos comentários também aquilo que cada vez mais também talvez você deseja, que a gente vai conversando, que a gente vai comentando. A gente tem alguns breves avisos, né? O primeiro é sempre lembrar que a Missa das Famílias é sempre no primeiro domingo, primeiro final de semana de cada mês, às 18 horas, né? Na Igreja Matriz. Então, Missa das Famílias no primeiro domingo de cada mês. Outro aviso muito importante também é que nós estamos nos preparando agora durante o tempo pascal para viver o Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo. Vai ser no domingo, dia 8 do mês que vem, dia 8 de junho. Julho, meu Deus. Junho. No mês que vem, junho, dia 8 de junho. Então, a missa na paróquia, no dia 7, ou seja, no sábado, vai ser às 18. E depois da missa, nós vamos ter uma vigília de Pentecostes, a partir das 19h30 até umas 11 horas da noite. Então, dia 7 de junho, a partir das 19h30, na paróquia, nós vamos ter uma vigília de Pentecostes, né? Venha participar, traga também a sua família, os seus amigos, enfim. Vai ser um momento muito especial, um momento de pregação, de oração, de adoração, rezando para que o Espírito Santo possa estar realmente repousando sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos. Vai ser um momento de muitas bênçãos para cada um de nós. Amém? Então, acho que mais ou menos são esses os nossos avisos. E novamente agradecer a vocês. E se preparem também, nós teremos mais episódios falando sobre as aparições de Nossa Senhora nos próximos dias. A gente agradece o convite, foi um convite muito especial. Falar da Mãe de Deus, falar de Nossa Mãe é maravilhoso. E poder, às vezes, contribuir com o que ela se usa de nós para falar. Então, que essa mensagem dada por ela possa mudar a vida, mudar a família das pessoas, com a oração do terço, o joelho dobrado, que vai transformar muitas vidas. Amém. Então, muito obrigado, Cleonice, muito obrigado, Rose, e muito obrigado a você aí de casa. Deus abençoe e até o próximo episódio.